Olá, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce e nós vamos continuar o nosso estudo do material 3 sobre figuras de linguagem. Essa é a nossa segunda aula desse material. Na aula passada, nós vimos aí um pouco a diferença do sentido denotativo com o sentido conotativo. Vocês se recordam? Ah, não assisti, professora, essa aula é importante. É, sim. Volta lá, assiste primeiro a aula anterior e depois volta para essa aula porque é uma sequência, tá? Então vamos só recordar brevemente, sentido denotativo, de dicionário, é o sentido original de uma palavra, de uma expressão. Quando eu interpreto literalmente ao pé da letra. Sentido conotativo é o sentido figurado, né? É um outro sentido que essa expressão ganha, tá? Então nós temos esses dois tipos de sentido: denotativo, conotativo. Ah, e eu uso os dois? Eu uso o sentido figurado? Com certeza. Tá? No nosso dia a dia nós vemos várias expressões, por exemplo, como enfiar o pé na jaca, chorar sobre leite derramado. Se lembram? São expressões do nosso dia a dia que elas são usadas no sentido conotativo, no sentido figurado. Há muitas expressões idiomáticas na nossa língua aí que usam justamente o sentido figurado. Além disso, os textos literários, principalmente os poemas, são recheados de sentido figurado, tá? Ah, mas explica um pouquinho melhor, professora, eu não lembro direito. Ah, vamos pensar o seguinte, né? Ah, ele andou na linha, né? Ah, ele anda na linha. Se eu fosse interpretar ao pé da letra, né? Se eu fosse interpretar assim, literalmente, né? Andar na linha é ter uma linha no chão e a pessoa está caminhando sobre a linha, ela está andando na linha. E o que seria o sentido figurado? É o sentido real, de fato, dessa expressão. Então, andar na linha não é caminhar sobre a linha. Andar na linha significa agir corretamente. Certo? Lembre-se dos exemplos. Você é muito frio. Não é porque a sua temperatura é fria. Nós usamos essa expressão no sentido figurado. Geralmente, você é muito frio, quer dizer que você é insensível. Recordaram? Tudo bem? Então, dessa expressão de sentido figurado, é que surgiu figuras de linguagem. O sentido figurado das palavras, elas podem aparecer de diferentes formas, tá? Sob diferentes aspectos, que são justamente as figuras de linguagem. Há muitas figuras de linguagem, certo? Nós vamos ver na aula de hoje as principais. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Vem comigo. Bem, a figura de linguagem, olha só, é uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado, que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, em um sentido diferente daqueles em que elas são empregadas. Quando eu tenho um sentido diferenciado, que não é o original. O poema que estudamos, Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu, tinha muitas figuras de linguagem, certo? Lembram que eu falei isso para vocês? Por quê? Porque os poemas, eles querem transmitir uma mensagem de uma maneira diferente. Ele não se preocupa só, por exemplo, com o que ele vai dizer, mas com o como ele vai dizer, de uma maneira única, de uma experiência diferente que você vai ter com aquela leitura. Então, não é só a mensagem que é dita, mas como aquela mensagem foi dita, certo? Olha aí, a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar, comparação. O que é comparação, professora? Todo momento a gente faz comparação. Quando eu comparo duas pessoas, duas coisas, dois sentimentos, dois objetos, então eu vou comparar dois elementos, certo? Então, sempre que eu comparar dois elementos, eu tenho uma comparação. O que é que vai marcar bem essa comparação? É a presença, principalmente, da conjunção como. Ela é bonita como uma flor, certo? Então, ela é bonita como uma flor. Eu estou comparando a beleza da flor com a beleza de uma pessoa. Então, eu estou fazendo uma comparação, certo? Mas é só o como? Não. Pode ser também o tal, qual, que nem, etc. Então, sempre que eu tenho aí esse elemento comparativo, ele vai evidenciar uma comparação. Exemplos do poema, lembra? Respira a alma inocência, como perfumes a flor. Então, a alma respira a inocência como, né, a flor aí respira o perfume, certo? Então, olha, ele está comparando, né, o ato de respirar e de uma linguagem super poética.
Tudo bem? Então, eu achei o como comparação, tá? Outros exemplos. Faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Então, o jeito que eu faço versos é igual à forma com que se chora de desalento, de desencanto. Olha, da mesma forma. Então, ele está comparando, certo? Mais um exemplo, olha, usando a linguagem dele, olha que legal. Acorda, Armando! Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele entendeu a comparação? Não, né? Então, o que ela comparou no primeiro quadrinho aí? Ela comparou o amor com uma flor, né? Que a flor, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, senão a flor murcha e morre. E o amor também. Ele precisa receber, né? Ele precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, senão também ele morre, tá? No sentido figurado, mas o amor deixa de existir. E aí ele não entendeu, por isso que é usando a linguagem dele, né? Ele, né? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora não funciona mais. E aí ele dá aquele sorrisinho amarelo, entendi, né? E ela ficou super brava, né? Então, o amor é como o motor do carro. E aí ela comparou com algo que ele conhecia, que ele tinha afinidade, que era motor de carro. Então, quando ela faz essa comparação para ele, né, com a linguagem dele, com algo da vivência dele, que provavelmente ele gostava muito de carro, ele consegue entender a mensagem. Viram então a comparação? E a metáfora? A metáfora, ela é prima da comparação. As duas são muito parecidas, tá? Só que vamos dizer assim que a comparação é a prima pobre e a metáfora é a prima rica. Como assim, professora? Como que uma pode ser prima pobre e prima rica? Na metáfora, eu não tenho uma riqueza de significados. Fica tudo muito explícito. Eu estou mostrando que eu estou comparando. Então é muito óbvio. Por isso que ela é menos rica. Por exemplo, se eu digo assim, lembra, né? O amor precisa ser alimentado como uma flor. Eu estou dizendo o quê? Estou comparando o amor com a flor e eu tenho aí o elemento de comparação que os dois precisam ser cuidados, ser alimentados, tá? Então eu deixei claro que eu estou comparando os dois, eu estou deixando claro o que é que está sendo comparado, o que existe em comum entre os dois. Na metáfora, muitas vezes não diz o que é em comum entre os dois, tá? Eu não vou ter aí o como, o que nem, o feito, tal qual. Eu não vou ter esse elemento que evidencia a comparação. E vai caber para o leitor tentar recuperar e criar hipóteses para ver o que é que significa. Se eu falo o amor é uma flor. Então o amor é uma flor por quê? Como assim? O amor não tem como ser uma flor. Se eu falo, por exemplo, nossa, essa menina é uma flor. Por que ela é uma flor? O que há em comum entre a menina e a flor? Cabe a nós, leitores, tentar identificar qual é a relação entre a menina e a flor. Pode ser que as duas são cheirosas, as duas são delicadas, né? As duas são bonitas, né? Claro que se a menina é uma flor, eu não vou pensar que a menina tem pétalas, é óbvio, né? Mas eu tenho que pensar aí o que pode haver entre as duas. E justamente essas várias interpretações, essas várias possibilidades que deixam então a metáfora mais rica de sentido, tá? Bom, então é uma comparação mental ou abreviada, né, em que se prevalece aí uma relação de semelhança. Não aparece a conjunção como. Vamos ler um exemplo. O amor é lago sereno. O amor, como que o amor pode ser um lago? É impossível. O amor não é um lago, não, mas ele é como um lago, né? Então eu estabeleço essa comparação mentalmente. O que pode haver no amor entre o amor e o lago sereno? Os dois podem trazer paz, tranquilidade, alegria, felicidade. Eu posso criar aí várias interpretações, dependendo do contexto. O céu, um manto azulado. Então, o céu é como se fosse, né, um manto, como se fosse uma coberta toda, né, azulada, bonita, né? O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Então, ele faz várias comparações, ficando para o leitor interpretar o que ele quer dizer, tá? Hipérbole. Olha essa palavra, hiper. Vocês já devem ter se identificado, né, se deparado aí com hiper em alguma palavra. Hipermercado, né? Tudo que é hiper quer dizer muito grande, tá?
Uma hipérbole é quando eu pego uma coisa e exagero, eu aumento, tá? É uma afirmação exagerada. Por exemplo, morri de estudar para o vestibular. Se você tivesse de fato morrido de estudar, você não estava aqui falando, né? Você já estava morta. Então, morri de estudar quer dizer que a pessoa morreu? Não, quer dizer que ela estudou muito. Então tá exagerando. Nossa, eu tô morrendo de fome. Você não tá morrendo de verdade, né? Ah, então você tá, puxa, tô te esperando já faz um século. Você não tá esperando faz um século, você não tem mais de 100 anos, não é? Então, na verdade, a gente tá sempre exagerando. Nós usamos muito a hipérbole no nosso dia a dia. Ai, tô morta de cansada. Nada, você tá viva como você tá morta de cansada. Né? Então não dá para eu interpretar literalmente. Por quê? Porque é óbvio que eu estou exagerando para enfatizar aquela ação ou aquela sensação. Mais um exemplo, ó. Mari, relaxa, já te falei 1000 vezes. O Alex é meu brother e é o melhor para você. Então, quando ele falou, já te falei 1000 vezes, né? Com certeza ele não falou 1000 vezes, ele falou muitas vezes. Fácil, né? Eufemismo. O eufemismo é o contrário da hipérbole. Enquanto a hipérbole ela quer aumentar as coisas, ela vai exagerar, o eufemismo ele vai tentar diminuir, suavizar, né? Ele vai tentar amenizar alguma coisa, principalmente quando é alguma coisa desagradável ou que pode achar que é ofensivo, né? Então, quer ver um exemplo? Olha, foi para o céu em vez de morreu, né? Então, em vez de falar, olha, ele morreu, ele foi para o céu, ele não está mais entre nós, ele foi para junto de Deus, né? Ele foi para um lugar melhor. Então, são todos eufemismos. Por quê? Porque falar da morte é algo meio complicado, né? Não, em vez de falar assim, puxa, ela tá fortinha, né, cheinha, em vez de falar que ela tá gorda, parece gorda é uma palavra desagradável, então usa outros termos. Ele só faltou com a verdade, em vez de dizer ele mentiu, né? Puxa, ele foi expulso da escola, ele foi convidado a se retirar. Então é bem mais suave. Então, quando eu vou suavizando, né, essas expressões desagradáveis, eu estou fazendo um eufemismo. Mais um exemplo, olhem só. Amor, estava dirigindo o seu carro quando, contra a minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Como é que a lataria do carro ganha um formato único, diferente e personalizado? Uma coisa que não é de fábrica, que não é igual dos outros carros. Ele olha para ela bravo e diz: fala logo que você bateu o meu carro, né? Então ela tinha batido o carro. Ela tentou dizer isso assim de uma maneira muito sutil, única, mas ele ficou bravo do mesmo jeito e entendeu que ela tinha batido o carro dele. Olha, mais uma figura de linguagem, a sinestesia, certo? Então é quando eu tenho uma interpretação de planos sensoriais distintos. Quando eu misturo sensações de sentidos diferentes, do mesmo jeito que a metáfora relaciona elementos de universos muito diferentes, faz combinações únicas. Como assim? Por exemplo, quando eu misturo, eu tenho 5 sentidos, vocês se recordam disso? Eu tenho o tato, pela mão, pela pele que eu percebo, né? Eu tenho a visão que eu percebo pelos olhos, o olfato que eu percebo pelo nariz, o paladar pela boca, pela língua, né? E a audição que eu percebo pelo ouvido. E aí, quando eu misturo sensações percebidas por órgãos diferentes, por sentidos diferentes, eu tenho uma sinestesia. Quer ver um exemplo? Olha só. Sua voz soava docemente pelo salão. Então a voz soava, né? O barulho aí, audição. E docemente, doce, paladar. É o paladar que percebe isso. O cheiro, agora o cheiro áspero das flores. Cheiro, olfato, áspero, tato. Então, essa mistura, geralmente ela ocorre quando eu quero empregar sensações, mostrar que aquelas sensações são mais complexas, mais ricas, e aí ele faz uma combinação diferente de sensações. Mais um exemplo, olha, a fazendinha tinha o cheiro doce da minha infância, né? A fazendinha tinha o cheiro, certo? Ele é justamente o olfato, e o doce, que é o paladar. Fácil? Entenderam? Alguma dúvida? Vamos lá, antítese. A nossa próxima figura de linguagem aí. O que é essa tal de antítese? Anti quer dizer oposto, contrário. Antítese. Então é quando eu tenho aí a aproximação, a contraposição de uma palavra ou frase de sentido
oposto. Quando eu aproximo palavras contrárias, se eu tenho, por exemplo, anti-inflamatório, anti é que combate, que é oposto à inflamação, certo? Antibiótico. Então, eu tenho esse anti em várias palavras. E aí, esse anti que vai dizer justamente o contra, contrário, o oposto. Como assim? Por exemplo, quando eu tenho dia e noite, alto e baixo, guerra e paz, claro e escuro, né? São palavras opostas, amor e ódio, certo? Olha esse exemplo. Então, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, eu tenho a aproximação dessas duas palavras que elas são contrárias. E isso vai me dar um grande contraste, né? Eu tenho um grande contraste. Eu mostro duas coisas que são muito diferentes e que estão bem próximas. Mais um exemplo. Olha essa imagem. Na própria imagem eu tenho aí uma imagem com uma presença de antítese. Por quê? Porque se de um lado eu tenho uma floresta que está verdinha e saudável, do outro eu tenho o contraste. Eu tenho a floresta queimada, né? A floresta devastada. E aí, olha a frase embaixo. Amazônia, pobre selva rica. Né? Então eu tenho a antítese entre o pobre e o rico, são duas palavras. Né? Por que a Amazônia é uma pobre selva rica? Ao mesmo tempo que essa selva é rica, né? Ela é rica de elementos naturais, de tipos de ar, de vegetação, de animais, espécies animais, mas ela é pobre porque ela é uma coitada. Né? Porque ela está sofrendo, porque ela está sendo devastada, desmatada, sofrendo com queimadas. Então ele mostra aqui justamente a antítese, o contraste existente, tanto pela imagem quanto pela frase que nós temos embaixo. E mais uma figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. O que seria personificação? Personificar, né? Persona quer dizer pessoa, personificação quer dizer transformar em pessoa. Ou seja, é quando eu atribuo ações, qualidades, sentimentos que geralmente são de pessoas para seres inanimados ou para animais. Ou mesmo quando eu pego uma característica, às vezes, que é de pessoas, animais, e eu coloco num objeto que é impossível dele ter aquela característica, tá? Olha um exemplo, então. O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. Como é que o tempo pode passar na janela? Ele caminha, né? Ele vai andar. Então eu tenho aí uma personificação. Quando vocês vão ler as fábulas, cujos personagens são os animais, o que vocês podem notar? Que os animais falam, eles têm sentimentos, eles têm sensações, eles brigam, eles pensam exatamente como seres humanos, eles representam seres humanos. Então, em todas as fábulas aí eu tenho uma espécie de personificação, tá? Mais um exemplo para vocês, olha. Me casei com sua mãe apenas por interesse. Vou pegar os ovos de ouro e cair fora, tá? Então, quem estava dizendo isso? O galo. Para quem? Quem que era a mãe? Né? Ele casou com a galinha. Ele está falando o quê? Com o ovo, tá bom? Então, você vai ter que se virar sozinho. Não estarei aqui quando você precisar. Boa sorte, né? E aí, então, olha, ele fala como se ele se comporta como, infelizmente, muitos pais que acabam abandonando a mãe, né, e vão embora. E aí, não estarei aqui quando você precisar, então boa sorte. Só que o ovo, ele está quebrando. E aí, no final, né, o ovo fala, o pintinho, né, que nasceu, diz, estou chocado. E eu tenho uma ambiguidade aí, eu tenho um duplo sentido. Estou chocado. Ele diz o quê, né? Que ele está chocado porque ele já nasceu, já chocou, o ovo chocou, é um sentido, e estou chocado aqui no sentido, é por tudo que o pai falou para ele, então, nossa, estou pasmo, estou indignado, estou chocado. Então ele tem essa dupla interpretação que é o que gera humor, tá? E novamente aqui, os animais, eles não tomam essa decisão, se casa por interesse, não é? Não fala com o filho, não falam que vão embora, não tem nem esses sentimentos e muito menos essa verbalização, essa fala. Por isso eu tenho uma prosopopeia ou personificação. E aí, a última figura de linguagem que nós vamos ver hoje é a ironia. A ironia nós usamos muito no nosso dia a dia, tá? O que é a sugestão pela entonação ou pelo contexto, algo contrário do que pensamos, geralmente com uma intenção sarcástica. Então, às vezes, por uma brincadeira, tipo assim, alguém chega atrasado na aula e a professora diz, nossa, você chegou cedo hoje, né?
Então, às vezes está querendo chamar atenção, né? E às vezes até com um sarcasmo, com um tom mais de provocação ou com uma certa maldade. Então, ela pode ter vários usos. Geralmente eu falo uma coisa ou que não se encaixa naquele contexto, né? Não é aquilo que se espera, mas não muitas vezes, na maior parte delas, aí quer dizer o contrário, o oposto. Por exemplo, puxa, ele veio na minha casa, ele é um anjinho, né? Ele quebrou toda a minha casa. Né? Então você fala assim, que é um anjinho. Às vezes a gente até coloca umas aspas assim com os próprios dedos para mostrar a minha entonação, né? Às vezes os meus gestos mostram que é o contrário. Ah, alguém fala, puxa, você tem uma casinha, são só 3 quarteirões. Então, uma casinha é uma mansão para ser 3 quarteirões. Então, são só 3 quarteirões. Nota que eu estou sendo irônica. Às vezes eu uso a ironia no sentido, né, de brincadeira e às vezes se tem uma ironia com um toque mais de maldade. Depende muito dos usos. Eu posso fazer muitos usos dessa ironia, tá? Olha um exemplo aqui do Monteiro Lobato. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Então, como que ela era excelente e ela judiava de crianças? Então, ele está querendo dizer o contrário. Então, ela não era excelente, ela era péssima, certo? Então, quando eu falo uma coisa e eu quero dizer o oposto, eu tenho aí uma ironia. E aqui eu tenho uma tirinha, né, do Agar, olha. Tenho saudades do vento salgado, batendo no meu cabelo em alto mar, né? E ainda falando, puxa, você é sentimental? Por quê? Porque é esse o tom. Parece que ele está dizendo, então, né, uma coisa bonita, uma coisa melodiosa, assim, sensível, né? E aí ele diz uma coisa completamente inesperada. Não, sou careca, né? Então a saudade que ele tinha não era justamente da sensação de estar lá com o vento batendo no cabelo dele, não era a sensação de estar em alto mar, não, ele que estava sentindo saudade era do cabelo mesmo. Então essa quebra de expectativa evidencia justamente a ironia, tá? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida ainda, volta nessa aula, assiste mais uma vez e aí então façam os exercícios, tá? Os exercícios que estão no material de vocês. Caso você ainda não tenha feito, aproveita essa explicação, vá lá, faça os exercícios, que na próxima aula eu vou fazer uma correção junto com vocês. Então, na próxima aula nós vamos fazer juntos e você vai poder verificar se você acertou ou não. Caso você já tenha feito esses exercícios, será uma ótima oportunidade de você relembrar esse conteúdo, tá bom? Um beijo, até mais, a gente se vê. Tchau, tchau!